Oi gente, tudo bom? Vim aqui hoje falar sobre um assunto que é pouco falado, mas que é muito importante para todas as mulheres, principalmente para quem quer engravidar. É o ciclo anovulatório. Fica aí, não perde! Ai, o que é ciclo anovulatório, mulherada? Muitas meninas não sabem que podem passar esse tipo de ciclo, que pode ter esse tipo de ciclo, né? Normalmente a mulher tem o ciclo ovulatório, por isso que ela menstrua. Cada mês ela vai ter ovulação de um dos ovários ou de ambos os ovários. Isso vai depender da sua estimulação folicular, né? Então, nesse ciclo ela pode ovular do ovário direito, no outro próximo ciclo do ovário esquerdo, e assim sucessivamente ou alternadamente. Se a mulher tem uma trompa só, ela pode ovular 2 vezes no mesmo lado, depois no outro ciclo do outro lado. Mas o que é o ciclo anovulatório? É quando esta ovulação não acontece. E por que acontece o ciclo anovulatório? Por causas hormonais. 90% das vezes que acontece um ciclo anovulatório é por causas hormonais. Mas existem alguns tipos de ciclo anovulatório. O tipo mais comum de ciclo anovulatório que acontece é quando o organismo resolve dar uma pausa para ele mesmo. Então ele quer dar um tempo da ovulação, porque ovulação ela que meio que desgasta o corpo, né? Então tem aqueles picos todos hormonais, então o corpo vai falar assim, bom, o cérebro não vai mandar o estímulo pro ovário, né, o GNH-RH não vai entrar em ação, o FSH também, que é aquele folículo que estimula o folículo inicialmente, também não vai entrar em ação, o estrogênio também não vai entrar em ação, e o que vai acontecer? A mulher não vai ovular aquele ciclo, ela não vai ter um estímulo do corpo dela, hormonalmente falando, para poder crescer o folículo, né, ele madurar, então ela liberar, né, liberar o LH, liberar o folículo, ela ovula e se ela tiver relação, ela engravida. O que acontece nesses ciclos é a estabilização dos hormônios, né? Ou a estabilização do hormônio estrogênio, ou a estabilização do hormônio progesterona. Se eu não me engano, eu li em algum lugar que nesses ciclos anovulatórios, a progesterona que domina o ciclo em grande parte das vezes, porque ela não deixa os hormônios darem aquele pico para baixo, que é o hormônio de estrogênio, que na verdade é o pico para cima, mas a gente diz que é o pico para baixo porque a progesterona e o estrogênio eles são antagonistas, né? Vamos dizer assim que o estrogênio é o mocinho e a progesterona é a bandida, mas não funciona muito bem dessa forma, mas vamos fazer assim para vocês entenderem. Quando o pico para baixo de estrogênio acontece, que é o pico que realmente precisa, o corpo precisa para ovular, aí o folículo é estimulado e aí a mulher ovula. Quando essa progesterona tem o pico médio, ou então um pico, ou então ela fica naquele mesmo patamar de hormônio, isso não deixaria você ter o estímulo dos outros hormônios e aí você não vai ovular. Então pode muitas vezes acontecer de você ter aqueles atrasos menstruais de 15, 20, 25 dias, até às vezes até mais, né? E não saber nem por que aconteceu. Normalmente é esse ciclo de descanso que o corpo dá pra mulher, né? Pra todos os hormônios. Então ela deixa os dois ovários ali, ó, dormindo, descansando, pro próximo ciclo recomeçar tudo novamente. A natureza é sábia, sabe, o Deus fez tudo perfeitamente, né? Fez tudo certinho. Isso pra o organismo da mulher mesmo ter uma pausa, um descanso, porque, sabe, essas alterações hormonais, elas podem também mexer com o psicológico da mulher, né? Então, mexer com tanto a parte fisiológica, claro, mexe muito mais com a parte fisiológica do que com a parte psicológica. Mas aí é aquele ciclo que você não tem TPM, aquele ciclo que você fica mais seca. Sabe muitas meninas vêm até mim relatando esse muco, que é aquele muco hidratante, que parece um hidratante que você passa na pele, é a mesma coisa, né? A textura é a mesma, a aparência é a mesma, só o cheiro que não é o mesmo. Mas normalmente esses ciclos, né, anovulatório costuma ter esse padrão desse cremezinho o ciclo inteiro. Já no ciclo ovulatório você veria a mudança do muco. Então, o muco creme passa a ter começa a ficar mais elástico, clara de ovo, né? Ele vai afinando, quanto mais fino, mais fértil a mulher está. E no ciclo ovulatório não tem essa mudança, é simplesmente ou ela fica seca ou ela fica com aquele muco creme, né? Que a gente fala que é o muco creme o ciclo inteiro até menstruar. Isso quer dizer que você tem um equilíbrio de progesterona o ciclo todo.
Quando o equilíbrio é de estrogênio, a mulher pode ter a tendência de ficar mais úmida, ela pode ter uma sensibilidade maior nos seios, ela pode ter um peso maior no baixo ventre, e ela não ficaria tão seca como ela ficaria com um ciclo com progesterona elevada, né? Uma progesterona que domina. É como se ela tivesse numa fase pós-ovulação o ciclo inteiro, né? Então ela tem um nível de progesterona maior ou um nível de estrogênio um pouco acima da média do que deveria. Esses ciclos anovulatórios, eles causam algum tipo de problema? Não, eles não causam nenhum tipo de problema, porque eles realmente são uma pausa que o organismo dá da ovulação pra gente, né? O único problema é quando você tem um ciclo anovulatório um atrás do outro. Quando você percebe que o seu corpo não está fazendo aquele estímulo de ovulação, você não vê o muco cervical, você não tem a libido aumentada, você não tem a umidade mesmo da região íntima, né? Isso pode querer dizer que você não está com um ciclo ovulatório. O que é indicado fazer nesses casos? Os exames hormonais, né? Então, pode ser que você esteja com a progesterona um pouco além do que deveria durante vários ciclos, e isso tem tratamento, né? Muitas vezes as meninas têm que fazer indução da menstruação para a menstruação descer, porque como a progesterona não tem aquela queda para baixo, a menstruação tende a não vir, né? Porque a progesterona tá ali segurando o seu endométrio, né? Que é o endométrio que desfaz e que faz a menstruação. Então, o que tem que fazer? O médico vai indicar com que a mulher tome algum tipo de medicação, medicamentos apropriados que façam a elevação da progesterona. Assim que você para de tomar, a progesterona cai e aí você menstrua. A maioria das vezes, o ciclo anovulatório tem que ser induzido dessa forma. Mas se você tem ciclos anovulatórios repetidamente, tem que fazer um tratamento um pouco mais intenso. Quem sabe um tratamento hormonal à base de estrogênio, que é para estimular o estrogênio no seu organismo. Se por um acaso você sentir que não tem aquela umidade vaginal que deveria ter na época do período fértil, então conversa com seu médico, que provavelmente ele vai fazer uma investigação e, se necessário, entrar com medicação, até mesmo indutor de ovulação. Falando em indutor de ovulação, existe um outro tipo de ciclo anovulatório. É aquele tipo de ciclo anovulatório em que a mulher tem toda aquela montagem dos hormônios, vamos dizer assim, né? Ela tem toda aquela... os hormônios sobem, tudo certinho, direitinho, tem folículo, estimula, nananana. Porém, na hora de liberar, ele não libera, então você não ovula. Você teve uma estimulação ovariana, você teve um folículo que cresceu ali até determinado tamanho, mas realmente ele não, né, não foi liberado por falta de LH. Nesses casos é mais difícil de detectar, né? Quem tem um ciclo que assim, demora muito tempo para engravidar, tem que verificar essa possibilidade. Isso é uma síndrome, se chama LUF. Síndrome do folículo não roto, né? E tem que tratar. Como que é o tratamento dessa LUF, dessa síndrome do folículo não roto, que é um ciclo anovulatório diferenciado do que a gente costuma ver, que é hormonal, né? O LUF não deixa de ser hormonal, também é hormonal, só que é um outro tipo de hormônio. Ele não libera o LH para poder fazer com que o óvulo saia do folículo. Então, o médico vai orientar com que essa mulher tome alguma injeção de injetáveis, né, que façam com que esse folículo rompa. Choramon, Ovidrel e afins, esses hormônios à base de HCG fazem com que o óvulo saia do folículo, então a mulher ovule. Mas isso é um pouco mais delicado do que um ciclo ovulatório normal, com essa sequência, né, de um hormônio só. Então tem que procurar o médico. Se você sentiu que você tem alguma coisa errada, vá ao médico e com certeza ele vai fazer uma investigação, e se tiver ao alcance dele, ele vai tratar. Se não tiver, ele vai te mandar para um especialista, e esse sim vai tratar da melhor forma possível, tá bom? Então, meninas, percebi que tava, né, terminei o vídeo e tal, falei tchau pra vocês e de repente a câmera parou de gravar e eu só vim aqui dar um alerta. Quando o ciclo passa de 30 dias de atraso, vocês têm que procurar o médico. Se não procurar o médico, corre o risco do ciclo ficar muito longo. Então, eu já vi meninas até com 1 ano de ciclo anovulatório, tá? Então, procurem um médico, converse com ele. Com certeza, ele vai te ajudar a menstruação descer. Então, passar a ter outro tipo de ciclo, um ciclo ovulatório, ou se repetir, aí tem que fazer um tratamento um pouco mais prolongado, tá bom? Não deixe o seu ciclo ficar 1 ano sem menstruar.
Por favor, isso é muito importante, tá bom? Pra sua saúde, até mesmo de quem não quer engravidar, tá? Espero que vocês tenham entendido o que é o ciclo ovulatório. Espero ter ficado claro. Se não ficou, por favor, deixa assim as perguntas aqui embaixo aqui, né? Nas perguntas aqui embaixo no vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? Muito obrigada por assistir. Um super beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!